Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de externar a minha alegria de estar aqui nesse evento grandioso, promovido pela Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. Saúdo a mesa na pessoa, né? Agradeço ao Tonhão, né? Parceiro aí de palestras, ao Dr. Josmar, que se destaca no norte de Minas pela sua ética na advocacia, na sua capacidade como advogado. Doutora Cássia Atem, também pelo convite, agradeço. O tema ao qual fiquei encarregado é um tema bastante recortado, tal qual do palestrante Rafael Lara, que refere-se ao registro do contrato de trabalho intermitente. Essa nova figura criada pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467, e uma novidade no nosso cenário jurídico trabalhista. Mas é interessante, antes de adentrarmos especificamente ao tema, compreender quais são os eixos centrais, ao menos declarados pelo legislador reformador, quando da discussão da lei na comissão especial na Câmara dos Deputados, lei essa, o PL 6787, relatado pelo deputado Rogério Marinho. Nosso tema, né, o título deste nosso congresso é A Prevalência da Realidade sobre o Discurso. E o discurso que foi apresentado no relatório final da comissão especial era conferir segurança jurídica nas relações de trabalho. E o professor Rafael Lara, até no seu tema, né, colocou o auditório para pensar. A reforma trouxe segurança jurídica às relações de trabalho? A interpretação do Poder Judiciário está conferindo segurança jurídica às relações de trabalho? 2. Prestígio à autonomia da vontade individual. Buscou-se, né, conferir maior autonomia à negociação individual. Um grande exemplo é o parágrafo único do artigo 444, ao criar a figura de duvidosa constitucionalidade do trabalhador hipersuficiente. Aquele que pode negociar como se sindicato fosse, se ganha 2 tetos de RGPS. 3. O prestígio à autonomia privada coletiva com o negociado sobre o legislado. 4. A flexibilização trabalhista. A reforma é o grande exemplo de flexibilização trabalhista hoje. Conter o ativismo judicial. A Justiça do Trabalho era acusada, e ainda é acusada, de ser excessivamente ativista. De fato, algumas súmulas de tribunais desbordam ou restringem direitos previstos no texto legal. Bom, só que se vocês fizerem uma comparação com a jurisprudência da Justiça Comum, talvez vocês se assustem. Quem milita basicamente no âmbito da Justiça do Trabalho. Se vocês verificarem a jurisprudência de TJs e principalmente do STJ, vocês vão verificar decisões excessivamente ativistas. Eu não sou muito simpático ao ativismo judicial, mas acusar a Justiça do Trabalho de ser ativista mais do que as demais justiças para restringir a sua criação sumular, para mim, é um argumento inválido. Bom, e por fim, coibir os ilícitos processuais e fomentar a litigância responsável com a criação dos riscos processuais e a atração para a nossa esfera dos ônus da sucumbência. Acredito que, eu pelo menos tenho essa crença, que todo o processo deve haver um risco. Agora, será que o remédio escolhido pelo legislador processual, né, trabalhista, não foi por demais excessivo ou amargo, até indo além do que prevê o Código de Processo Civil? Não é? Será que ao invés de dar um comprimido de antibiótico se deram 2? Não é? E aí, ao invés de coibir a litigância dita irresponsável, que para mim era a minoria, ok, que ocorria, e que de fato deve ser coibida, não ocasionou um medo excessivo àqueles que buscam a defesa dos seus direitos? Sim, é algo a pensar. Então, diante dessas cumieiras da reforma trabalhista, será que a realidade ela se sobressai ao discurso? Ou o discurso foi um engodo quando da discussão e da aprovação da reforma? Isso eu deixo para vocês refletirem. Bom, o nosso tema trata-se do contrato de trabalho intermitente. Figura, não é controversa, uma das maiores controvérsias atraídas pelo texto da reforma,
ok? Uma experiência estrangeira e que visa a atender determinados segmentos empresariais que possuem variações na demanda de circulação e produção de bens e serviços. Bom, o conceito de contrato de trabalho intermitente, a base normativa está prevista no artigo 443, caput, parágrafo 3º acrescentado, e no artigo 452-A da CLT, inseridos pela Lei 13.467. O contrato de trabalho intermitente é aquele no qual a prestação de serviços com subordinação, ela não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias, meses. Olha só que interessante. Independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas. Bom, é interessante notar que o contrato de trabalho intermitente, importado do direito anglo-saxão, ok? Com inspiração no Zero Hour Contracts da Inglaterra e no Just in Time dos Estados Unidos, certo? Ele rompe com premissas e pressupostos básicos do direito do trabalho e com um elemento fático-jurídico essencial, que é o da não eventualidade e da continuidade na prestação de serviços. Até então, não era considerado empregado aquele que não se fixava a determinado tomador ou não exercesse a sua atividade com certa repetição e habitualidade no tempo. O que criou o contrato de trabalho intermitente? Ele criou, basicamente, desde que observadas as prescrições do artigo 452-A, eventuais empregados. Em resumo, o intermitente é um trabalhador eventual empregado. Então, é até melhor não utilizar a expressão eventual, tá? Você fala, ele é um empregado não contínuo, ok? Então, fala que esses períodos de prestação de serviços, eles se alternam com períodos de inatividade ou não trabalho. Tá, há número mínimo de convocação? Não. A remuneração mínima pelo período de inatividade, tal qual ocorre com o contrato intermitente português? Não. Há necessidade de se estabelecer o contrato de trabalho intermitente por meio de negociação coletiva? Não. Ou seja, o contrato intermitente brasileiro, ele não guarda similaridade com as experiências da Europa continental, Alemanha, Portugal e Itália. Ele guarda similaridade basicamente com aquele contrato sob o qual estão inseridos 900 mil pessoas no Reino Unido, que é o contrato de trabalho intermitente sem qualquer salvaguarda. É interessante que, não obstante tenha sido badalada a utilização do contrato intermitente no país, no próprio Reino Unido e nos países que integram a comunhão do Reino Unido, e até mesmo nos Estados Unidos, dou o exemplo do Distrito de Colômbia e alguns estados americanos, o contrato intermitente tem sido severamente restringido. Ok. Tá? Até mesmo porque causa uma série de estresse, porque é um contrato que relega o empregado a uma aleatoriedade. O empregado, ele não sabe quando ele vai ser convocado. Não sabendo quando e para quantas horas ele vai ser convocado, ele não sabe se naquele mês ele vai perceber a remuneração e quanto de remuneração. Ou seja, é um vínculo precário. Bom, e é interessante que ele pode ser utilizado para qualquer tipo de atividade. O contrato intermitente, tá? Ele é bem-vindo para determinadas atividades cuja a demanda de prestação de serviços e circulação de bens, tá? Ela é variável. Exemplo, bufês que funcionam aos finais de semana, ok? Determinadas festas que necessitam ou feriados de aumento do número de atendentes em hotéis, garçons, restaurantes. É aquele famoso bico de final de semana que seria formalizado e atrairia esse pessoal da informalidade para uma certa proteção menor, mas é uma proteção. O grande problema é que o legislador reformador, ele trouxe a possibilidade de se empregar como intermitente um operador siderúrgico, um operador de ponte rolante, um operador de carro d'ango, tá certo? Então, o que acontece? Se você convoca um operador de carro d'ango, um operador de forno ou vaso de pressão, em uma hora só, a cada 2 meses,
tá? Essa pessoa não está familiarizada com o ambiente de trabalho, ela não está familiarizada com a rotina. E você, tá, ser intermitente num hotel e ser intermitente numa usina ou numa empresa siderúrgica é muito diferente. Você pode sofrer um acidente de trabalho com muito mais facilidade do que aquele que conhece a rotina empresarial. Ok? Então, para mim, foi um erro. Tanto que foi um erro que o legislador até reconhece que não seria próprio se empregar um aeronauta como intermitente. Quem é que quer voar com um empregado intermitente aeronauta que só tem 1 hora de voo a cada 6 meses? Acho que ninguém, né? Vai querer voar com esse sujeito. Então, assim, ok. É interessante, tá, que a reforma trabalhista, né, toda lei tem que se adaptar ao seu tempo. Por quê? A sociedade não é feita para a lei, é a lei que é feita para a sociedade. Ok? Então, se a sociedade muda, a lei também tem que acompanhá-la. Reforma trabalhista, era necessária a reforma trabalhista, no meu entendimento. Mas será que era necessária a reforma trabalhista que veio de uma forma discutida, até de forma atabalhoada? Não é? De forma, você vai ver, nós vamos verificar que o dispositivo do contrato intermitente, um contrato tão importante, ele é insuficiente, muitas vezes atécnico, acientífico e com contradições que desafiam a nossa atividade hermenêutica. Então, o que acontece? Uma reforma feita de forma corrida por questões políticas, né, do ano de 2017, e aí eu não preciso adentrar nesse aspecto, ok, que todos conhecem aí, gerou alguns dispositivos com antinomias evidentes e com incompletudes. Tanto que 4 dias após a vigência da reforma, dia 14/11/2017, veio a MP 808, que veio como um acordo de cavalheiros com o Senado Federal para consertar, dentre outras questões, ou completar e minuciar o trabalho intermitente, acrescentando várias letrinhas, 452A e etc., aquelas letrinhas tão odiosas que a gente fica lendo nos códigos, ok? Só que essa MP, ela caducou no dia 23 de abril de 2018, porque o presidente da Câmara, não desejoso na convalidação da MP em lei, simplesmente não nomeou a comissão em tempo hábil. Aí vocês verificam, nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma da reforma trabalhista 4 dias após, e a contra-reforma da reforma trabalhista com a perda de vigência da MP e repristinação do texto anterior da Lei 13.467. Olha só o carinho do nosso, entre aspas, do nosso legislador brasileiro, e legislador, eu gosto de usar uma expressão do Maurício Godinho, legislador presidencial com a nossa legislação trabalhista. Não é mesmo? Então a questão é o seguinte, indo para o nosso tema, e aí o Ministério do Trabalho, para tentar suprir essa lacuna, ele edita a Portaria MTE 349/2018, que, dentre outros temas, versou sobre algumas questões que a MP trazia sobre o contrato intermitente. Algumas questões de duvidosa legalidade, porque eu entendo que algumas situações deveria merecer a reserva legal. Ok? Mas veio aí o MTE para tentar guiar o aplicador da norma e os entes privados na relação de contrato intermitente. Mas vem cá, quais são os requisitos formais previstos em lei para o contrato de trabalho intermitente, previstos no 452A? Lá fala, contrato escrito, ou seja, se não tiver contrato escrito, não é intermitente. Isso desnatura. Tem que ter contrato escrito. E especificação do valor do salário horário, que não pode ser inferior a um salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento. Olha como é lacônico o dispositivo. Nada mais fala. Não fala o que deve constar no contrato, não fala se tem que ser anotado em CTPS, etc, etc, etc. Mas a dúvida, ela não subsiste, por quê? Em primeiro lugar, o artigo 29 e artigo 41 da CLT, aplicável a toda e qualquer relação de trabalho, e ninguém aqui discorda que o contrato de trabalho intermitente trata-se de um contrato de trabalho, não obstante especialíssimo, ok? O 29 diz que o empregador terá 48 horas para anotar os dados da relação de emprego. E o que acontece, né? Esse artigo ele se espraia, né, para qualquer contrato, e o empregador que contratar, inclusive intermitentes, está obrigado, por lei, a registrar em CTPS e fazer os devidos registros dos cadastros CAGED e CNIS desse tipo de vínculo. Lógico, utilizando os códigos próprios, as informações corretas relativas a esse contrato de emprego especial. Bom, só que é interessante que o Ministério do Trabalho e Emprego
prudencia isso, tá? Para não haver dúvida, e no artigo 2º da portaria 349 diz expressamente que o empregador, independentemente de previsão em convenção ou acordo coletivo, deverá fazer a anotação do vínculo intermitente, especificando que o vínculo é intermitente em CTPS. Como o empregador, vamos para o campo prático, como o empregador deverá anotar esse vínculo? Ou lá na página principal lá das informações, contrato, vamos lá, empregado de bar e restaurante, um garçom intermitente, pode. E também recomenda-se que o faça nas anotações gerais da carteira de trabalho e previdência social, tá? Para ficar bem explícito, bem formalizado, e é um contrato solene, tá? Quebra aquele paradigma da informalidade dos contratos de trabalho. Ok? O contrato intermitente é um contrato solene, deve ser escrito. Quanto mais solenidade, melhor. Ok? Bom, o texto copia a antiga redação da caduca MP 808. E aí eu trago alguns requisitos de contrato escrito, não vou ficar lendo o texto de lei para vocês, tá certo? Mas identificação, assinatura, domicílio, etc. Coisas que devem constar em qualquer contrato. Identificação mínima dos elementos do contrato de trabalho intermitente. Então, deve haver contrato escrito, não se admite contrato verbal ou tácito, ok? E a assinatura do vínculo intermitente em CTPS. Bom, agora, a empresa também tem que se adequar nas suas informações aos órgãos ou empresas públicas que devem informar, relativo ao contrato de trabalho. CEFIP, RAI, GFIP, todas deverão ter informações com códigos específicos de contrato intermitente, conforme os órgãos responsáveis de tais cadastros, Caixa, INSS, etc. Bom, informações ao CAGED. Como eu disse, os intermitentes têm que ser informados ao cadastro CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Até então, espero que continue, mas até então, pelo menos até o final do ano, gerenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Não é? Então, a questão é o seguinte, se esses empregados devem ser informados ao cadastro CAGED, e o cadastro CAGED, aí eu já adentro para a nossa conclusão sobre os aprendizes e portadores de necessidades especiais. Se esses intermitentes devem ser informados ao cadastro CAGED, e o cadastro CAGED, ele é base de cálculo, né? Para se chegar ao número mínimo de aprendizes, por exemplo, e portadores de necessidades especiais, qual que é a conclusão? Tá? Que os estabelecimentos de qualquer natureza, né, deverão empregar aprendizes, né, com um percentual de 5 a 15% dos cargos, cujas funções demandam informação técnico-profissional, tá? Metódica, conforme a CBO, inclusive se ocupadas por profissionais intermitentes. Se um profissional intermitente ocupa um cargo que exige formação técnico-profissional metódica, esse intermitente, mesmo se tem 6 meses que não se convoca ele, o empregador tem 2 anos, e a lei, pasme, a lei não, caiu o texto da MP, a lei não mais fixa salvaguarda de periodicidade mínima de convocação. Tá? Então você está 2 anos sem convocado, inclusive pode até perder a qualidade segurada do INSS, que é contributivo no nosso regime, tá? Mas ele continua empregado, um empregado sem cobertura previdenciária, pode acontecer, ok? Então o que acontece aqui? Mas ele vai ser incluído na base de cálculo para a aplicação do percentual de 5 a 15%. Ok? Então, o intermitente, gente, as vagas ocupadas por intermitentes, escolheu contratar intermitente? Ok, esse intermitente vai fazer parte da base de cálculo para aprendizes. Ok? Só que o contrário não é verdade. Tá? Você não pode empregar aprendizes como intermitentes. O seu contrato de aprendizagem, tá, que visa a formação profissional metódica, não pode ser intermitente. E por quê? Tá? O artigo 428 fala o seguinte, parágrafo 4º, que a formação técnico-profissional caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva,
desenvolvidas no ambiente de trabalho. Como é que você vai ter atividade com complexidade progressiva desenvolvida no ambiente de trabalho se você não tem obrigação de convocar o intermitente em períodos certos? Né? O cara pode ficar 6 meses, aí como é que ele vai ficar lá só no Serviço Nacional de Aprendizagem? Ok? Na escola técnica, como é que ele vai aprender a prática na empresa se a empresa não convoca? Há uma contradição entre a aprendizagem e o contrato intermitente. Então, olha só, os intermitentes entram na base de cálculo para o cálculo do percentual do número de aprendizes, mas um aprendiz não pode ser intermitente. Então, é importante ter essa premissa. Bom, quanto aos portadores de necessidades especiais, a regra é a mesma, ou reabilitados pelo INSS. Ok? Artigo 93 da Lei 8.213 prevê que nas empresas com mais de 100 empregados, aí tem uma escala lá no artigo, ela vai ser obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com portadores de necessidades especiais ou reabilitados. E a Lei 13.146 de 2015, que trata-se do Estatuto do Portador, né, de necessidades especiais ou da pessoa com deficiência, não gosto muito dessa última expressão, mas a lei utiliza isso, tá? Diz que, né, o emprego dessas pessoas visa não só ser a fonte produtiva e meio de subsistência, mas meio de inserção social. Se isso é meio de inserção social, tá? Um portador de necessidade especial, ele não pode ser intermitente. Porque se você emprega um portador de necessidade, ou pelo menos na vaga de PNE, ou seja, 2% a 5%, né, dos quadros da empresa, não podem ser destinadas a trabalho intermitente. Ah, não, eu tenho um PNE que está fora dessa vaga. Aí tudo bem. O cara tem portador de necessidade especial, só que ele não foi admitido dentro da vaga de PNE. Você já tem a vaga de PNE preenchida. Ok. Mas aquelas vagas de PNE, a empresa, 2% a 5%, a empresa não pode apresentar a fiscalização do Ministério do Trabalho, ok? Como intermitente, sob pena de sofrer autuação. Bom, só que, né, os intermitentes também são considerados para fins de se saber se a empresa vai ter que preencher 2%, 3%, 4% ou 5% de suas vagas com PNS. Então, os intermitentes também entram na base de cálculo para se saber a percentagem de PNS da empresa, mas PNS, ou pelo menos as cotas destinadas aos PNS, não podem ser destinadas ao emprego intermitente. Justamente porque o trabalho intermitente, por ser uma forma mais precária de vínculo de emprego, mais frágil de vínculo de emprego, ela não atende o fim de inclusão social, até por antinomia com a Lei 13.146 de 2015. Certo, gente? Bom, por fim, né, eu tenho que deixar claro que o futuro das relações de trabalho depende de nós, ok? Depende principalmente também dos clientes desse sistema, tá, de proteção trabalhista. A Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho não são perfeitos. Precisam de aprimoração constante e aquela instituição que para no tempo, tá, que ela fica ao léu do tempo e não evolui, ela, infelizmente, tende ao oblívio da história. Só que o seguinte, não podemos nos esquecer que a Justiça do Trabalho ela é filha do Ministério do Trabalho e Emprego. A Justiça do Trabalho ela nasceu administrativa e foi constitucionalizada em 46 pelo Poder Judiciário, para o Poder Judiciário. Ok? E é muito triste ver um espaço de discussão como o Ministério do Trabalho e Emprego ser, ou ainda não foi, né, mas com a promessa de ser desmontado. Eu estava dando uma palestra no Instituto Federal de Pirapora, no norte de Minas, anteontem, e uma aluna perguntou do curso de administração: professor, o que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode fazer? Eu falei, não, podia ter feito dia 7/10/2018, ou daqui a 4 anos. Mas o que pode ser feito é o seguinte, é mobilização. Mobilização, demonstrar discordância, porque o projeto foi aprovado, é democracia, e a democracia nós temos que conviver com o diferente. Um projeto de governo foi aprovado e a gente vai ter que conviver com esse projeto por 4 anos. Ok? A democracia funciona assim, alternância de poder. Ok? Um governo do povo, para o povo e pelo povo, ele tem que conviver com alternância de poder. Agora, deve-se demonstrar discordância.
Tá? É muito triste um espaço institucional como o Ministério do Trabalho e Emprego ser extinto. Ok? E qual vai ser o próximo gato? A Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que mais? A Justiça Federal interiorizada, o Juizado Especial, que mais? O acesso à Justiça. Então, eu acho, estou aqui num espaço institucional com a advocacia, né? A AMAT, a ABRAT tem uma função primordial, e levem isso para o Conselho Federal da OAB. Porque talvez o próximo espaço institucional seja a Justiça do Trabalho. Magistratura vai para outra justiça. E vocês? E as reclamações trabalhistas? Quanto tempo para julgar na Justiça Comum Federal e Estadual? Apostem aí. Levem para o Conselho Federal. A bancada da advocacia ela é muito grande no Congresso Nacional. E, no mais, eu agradeço a atenção, felicito novamente a AMAT pela grandeza e organização do evento. Muito obrigado.